sou a Maria Júlia Macedo, estudante de graduação do primeiro período de Ciências Contábeis. Eu estou aqui com a historiadora Andréia Queiroz, diretora da Divisão de Memória Institucional da UFRJ. Bom, Andréia, o Lima Barreto, ele é o interno mais famoso do hospício, né? O que os registros sobre a sua internação para tratar do alcoolismo revelam sobre a experiência de estar confinado naquele espaço? Então, é importante a gente estar aqui nesse espaço, que é o Palácio Universitário, né, da UFRJ hoje. E é importante a gente entender que esse espaço, durante o século XIX, foi o Hospital dos Alienados, construído, né, pelo Pedro II, em prol de atender todos os pacientes mentais que, naquele contexto, né, eram todos colocados no mesmo, em conjunto, no mesmo espaço, sejam pacientes de fato com alguma enfermidade, né, da psique, ou alcoólatras, ou as doenças infecto-contagiosas, como, né, a sífilis ou a própria tuberculose. E nesse contexto, né, o Lima Barreto, nosso grande literato, ele esteve interno, né, a família o internou na época por conta do alcoolismo, fazia com que, né, de uma forma equivocada e, infelizmente, naquele contexto, muitas famílias faziam, né, de certa forma, um juízo de valor com relação a uma série de enfermidades e tratavam logo, né, como uma questão da psique. E nesse contexto, quando ele esteve aqui como interno, ele produziu não só um dos seus famosos textos, mas produzia também frases marcantes que vão estar nesses textos, mas tiradas impressionantes, que inclusive a gente tem aqui em cima, né, um maluco vendo-me passar com um livro debaixo do braço, quando ia para o refeitório, disse: isto aqui está virando um colégio, antes mesmo de se tornar o Palácio Universitário, porque era prática comum do Lima Barreto não só produzir seus textos, mas também utilizar a biblioteca, estudar bastante, ler bastante. E a documentação sobre os prontuários, né, não só sobre o Lima Barreto, e eu convido a todos que quiserem pesquisar, mas de outros internos que aqui passaram, hoje a gente pode ter acesso a essa documentação histórica, tanto na biblioteca do IPUB, quanto no arquivo histórico do IPUB, né? A gente tem todo um acervo voltado para a questão da psiquiatria no Brasil, para os estudos da psiquiatria no Brasil, mas também todos esses prontuários médicos. Bom, pegando até um pouco do gancho da frase, o livro dele, Diário do Hospício, foi uma das obras mais conhecidas, né, mais famosas dele. Como ela contribui para a compreensão histórica do Palácio Universitário como uma instituição de exclusão? O Palácio, não como Palácio Universitário, sim. né, mas como o Hospital dos Alienados. Tem um nome, né, Hospital dos Alienados, alienados da sociedade, né. Você tem um lado que é a ideia de construir um grande palacete, né, um prédio que se torna um patrimônio monumento, né, o historiador Legoff já diria isso sobre essa construção, em pensar, né, em que você vai construir um palácio para abrigar loucos. Essas são frases, né, inclusive, do seu grande benemérito, que vai incentivar a construção desse palácio, que é o José Clemente Pereira, que era o diretor da Santa Casa de Misericórdia. Inclusive, nós temos duas estátuas, né, tanto do José Clemente Pereira quanto do Pedro II, que foram feitas em mármore de um escultor, né, que vai doar, né, para o espaço, depois, a posteriori, né, para o Palácio Universitário. E naquele contexto, o que a gente tem de produção sobre a estrutura desse palácio, sobre a movimentação interna, e aí Palácio dos Loucos, né, não como Palácio Universitário, as dimensões, a estruturação, os recortes, as grades que ainda permanecem, né? Então, por mais que aqui se transformou num ambiente universitário, a gente tem exatamente essa segregação, nesse apartar da sociedade, representada aqui, inclusive, com essas grades. E é interessante entender que era uma forma eufêmica de dizer que vai construir um palácio para abrigar essas pessoas, mas é justamente uma ideia sanitária de esconder todas essas pessoas do ambiente da sociedade. E aqui eles estariam confinados.
Bom, André, em 1944, o hospital foi fechado. Como se deu o processo de transformação de um espaço de isolamento para um ambiente voltado ao ensino e à cultura, tornando-se a sede da Universidade do Brasil, né, hoje em dia o UFRJ? Então, nesse contexto, é importante a gente chamar a atenção para que a ideia do palácio deixar de existir como um espaço para abrigar, né, os pacientes mentais, não quer dizer que eles vão estar desassistidos, né? Eles foram aqui. Houve uma decadência do próprio palácio no sentido de manutenção, custeio, que é muito dispendioso, e houve uma necessidade de literalmente abrir os muros. Em vez deles ficarem confinados, esses pacientes foram levados, né, para um outro espaço, que é a chamada colônia, né, Juliano Moreira, que fica, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, nesse sentido, esse contexto de você pensar a revitalização desse espaço, nada mais oportuno de que transformar algo que era apenas, né, ligados à segregação ou ao confinamento ou um ambiente para lidar apenas com a psique, que você abrisse naquele contexto de pensar um Brasil grande, lembrando que a gente está na era Vargas, né? Então todo um processo de não só da mudança do nome da universidade para a Universidade do Brasil, Universidade do Rio de Janeiro para a Universidade do Brasil, lembrando que o primeiro nome, né, da UFRJ foi a Universidade do Rio de Janeiro. E em 1937, quando Vargas, né, dá o golpe do Estado Novo, a gente tem toda uma transformação na sociedade em que não só, né, as suas produções vão referendar essa ideia de Brasil grande, mas especialmente a universidade, ela se tornaria a vitrine do Brasil. E ele vai entender que essa universidade precisava de um espaço que abrigasse monumental, um espaço monumental que abrigasse a própria reitoria da universidade. E é nesse contexto que a gente tem todo um desenvolvimento para transformar o ambiente que antes era o Hospital dos Alienados em Palácio Universitário, que vai abrigar não só a reitoria da Universidade do Brasil, como a primeira biblioteca, chamada Biblioteca Central, né, da universidade. E nesse contexto, quem era o reitor era o professor Pedro Calmon, que vai ser o reitor de maior tempo em duração na universidade. A gestão dele é de 48 até 66, ou seja, ele chega até, né, inclusive, passa, né, do golpe de 64, é o primeiro reitor durante, inclusive, a ditadura civil-militar. E nesse contexto de longa duração, o espaço ele é reestruturado, outros cursos são, né, vão ser, o espaço vai ser utilizado para que outros cursos passem a pertencer à universidade, outros cursos vão ser criados nesse contexto. E nesse sentido, o palácio ele passa não só a abrigar a sede da reitoria, mas também essa movimentação circular de conhecimento. Não à toa, nesse contexto de reforma que o Pedro Calmon vai fazer, a gente tem as duas alegorias que estão na frente do Palácio Universitário. Lembrando que o palácio, a entrada dele é na Avenida Pasteur. Muitas pessoas entram pela parte de trás, na Venceslau Braz, onde é também nosso vizinho, né, o Instituto Pinel, que tem uma relação direta com esse passado, né, com esse passado do Hospital dos Alienados. E nesse contexto, as pessoas esquecem que a frente do palácio, onde a gente está aqui gravando, que é o átrio, né, principal, é a Avenida Pasteur. E na entrada da Avenida Pasteur, a gente tem duas alegorias. Uma é a ciência, que dá, né, essa representatividade para a universidade, e a outra a caridade, que é a trajetória dessa origem, né, do Palácio Universitário anteriormente como Hospital dos Alienados. E lembrando que o hospital ele não atendia só as famílias mais abastadas, os filhos dessa família, das famílias mais abastadas, mas também de uma população mais carente, né, que estava passando por uma série de enfermidades infecto-contagiosas, como eu já havia mencionado, e são trazidos para cá. Então, a manutenção, como eu falei, desse espaço foi muito dispendiosa e o palácio houve uma verdadeira decadência, é uma necessidade de uma ressignificação desse espaço. Então, ele vai ser
utilizado para outros usos. E nesse caso, não só pela ciência, mas também pela produção de conhecimentos e saberes. Muito obrigada, Andréia. No nosso cotidiano aqui na universidade, a gente consegue observar algumas marcas históricas. Você podia falar um pouquinho sobre elas pra gente, por favor? Então, o palácio ele é recheado dessas marcas do passado, né? Essas que a gente chama de marcas da memória também. Aqui a gente tem as grades dessa história do palácio vinculada ao Hospital dos Alienados. E essas grades, elas simbolizam exatamente as divisões entre as alas, onde ficavam, né, as divisões entre os pacientes. Um espaço em que você tinha aqueles pacientes com doenças infecto-contagiosas, como eu havia mencionado, e outros, né, que tinham das diferentes enfermidades ligadas à psique. E essas grades, elas passaram e se tornaram abertas a partir, inclusive, de um importante diretor, um médico, né, Juliano Moreira, que inclusive médico negro que vai trazer não só a importância deles de uma medicina social, mas pensar a psiquiatria a partir da abertura desses espaços, da interação entre esses espaços e também rompendo aquela ideia de choques elétricos e as camisas de força. Não à toa a gente tem uma grande homenagem ao Juliano Moreira na fachada, né, do lado de fora do prédio, com uma imagem maravilhosa, mural, desenhado, né, pintado por um coletivo chamado, né, Paredes Negras, a gente tem, ou Murais Negros, a gente tem esse coletivo pela cidade inteira, e aqui no Palácio Universitário a gente tem a representação desse importante partícipe da história nacional, que é o médico Juliano Moreira, que foi diretor do Hospital dos Alienados, um dos diretores. Oi, meu nome é Eduarda, eu sou aluna do primeiro período de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aluna de graduação. Estou aqui com Andréia Queiroz, historiadora da UFRJ e diretora da Divisão de Memória Institucional. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é em relação ao palácio. O palácio possui alas simétricas, pátios e jardins internos, características comuns dos hospitais do século XIX. De que forma essa estrutura revela a função original do prédio, como o antigo hospital psiquiátrico e os desafios que existiam no cotidiano do seu funcionamento? Então, a ideia, né, a ideia primeira, né, de pensar um hospital construído para ser um hospital que vai tratar os pacientes mentais como um palácio. E por que construir um palácio? É uma ideia de monumentalidade, inclusive, do período do Império, né? É um projeto ali de duas pessoas ligadas a esse processo, tanto o Pedro II como o imperador, mas especialmente o benemérito do palácio, que é, né, o diretor da Santa Casa de Misericórdia, que, para atender a quantidade de doentes e pacientes mentais, não era jamais satisfatório atender no espaço da Santa Casa de Misericórdia. Houve a necessidade de construir literalmente um grande palácio, um palacete para abrigar os doentes mentais. E é interessante que a construção desse espaço é muito próximo ao mar, né? Porque o mar, nesse contexto do 19, ainda era visto também como terapêutico. Lembrando que até aqui, essa parte onde a gente está na Avenida Pasteur, era o Mar da Saudade. A gente ainda não tinha ainda, né, a dimensão como Praia Vermelha ou Avenida Pasteur. A gente tinha a extensão desse espaço onde pegava inclusive o mar, onde é o Yacht Club do outro lado da rua. O Mar da Saudade. Enfim, a Praia da Saudade, melhor dizendo. E aí, nesse sentido, essa construção, ela, né, nos padrões do século XIX, para atender essa monumentalidade, ela não só vai estar aberta para esse mar, mas a sua ala interna, as suas alas internas vão ter vários e vários quadrantes, né, que seriam jardins de inverno, para que esses pacientes também possam não só estarem de frente para o mar, mas internamente para esses jardins de inverno, que são simétricos em todas as suas alas. Bom, a segunda pergunta que eu tenho é sobre o Salão Dourado. No Salão Dourado encontra-se estátuas de José Clemente Pereira e Dom Pedro II. Qual é a importância histórica dessas homenagens e como esses personagens contribuíram para a viabilização e construção do palácio?
retomando até essa ideia, né, que eu já havia mencionado, essas duas estátuas estão no segundo andar, né, hoje, né, no Salão Dourado, e elas não só representam essas duas figuras importantes para a construção do palácio, essa monumentalidade, são feitas, né, de mármore, né, de mármore Carrara. A gente tem, são peças, né, em termos valores, né, inestimados em termos, se a gente for pensar, né, a valoração monetária, mas em termos históricos tem essa figura tanto do José Clemente, que é o benemérito, que vai a partir de uma ideia de arrecadar fundos para a construção desse palácio, e o grande incentivador, com um papel de estadista, né, do imperador, que vai contribuir, porque esse financiamento vem de particulares, dessas famílias, né, da nobreza do império, que vão contribuir financeiramente, vão arrecadar fundos para que esse palácio seja organizado. E o grande incentivador dessa ideia de construir esse palácio é do Pedro II. E nada mais justo e importante que essas duas figuras ainda permanecessem no interior do palácio, mesmo ele deixando de existir como palácio, né, como um hospital dos alienados, e se tornasse um palácio universitário. Sim. Bom, a terceira pergunta é em relação ao Teatro de Arena Carvalho Neto. Ele foi o palco de momentos marcantes, com a apresentação do Bossa Nova e manifestações estudantis durante a ditadura militar. Como esse espaço se tornou um símbolo de resistência e efervescência cultural dentro da universidade? O próprio palácio em si, né, primeiro é importante a gente dizer, o palácio ele é tombado pelo IPHAN desde a década de 70. E dentro dele a gente tem outros espaços que foram construídos a posteriori, nesse momento em que a gente já tem um palácio universitário. Então, o Teatro de Arena ele não existia anteriormente, na época do Hospital dos Alienados. Quando ele é construído, dá o nome, né, Carvalho Neto, a esse arquiteto que foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da universidade, que existiu naquele espaço, onde hoje a gente tem o IE, a FAC, também era a Faculdade de Arquitetura, que na década de 60 ela se muda, né? O prédio da Faculdade de Arquitetura ele é construído na cidade universitária, que depois vai abrigar não só a FAU, né? A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas também a EBA, e depois a própria reitoria da universidade vai se mudar para lá. Mas, nesse contexto, então, o Teatro de Arena ele é construído para ser um espaço de sociabilidade universitário. E nesse espaço a gente tem, na década de 50, por exemplo, no final dos anos 50, início dos anos 60, o que a gente considera como o primeiro movimento do bossa novista universitário, em que a gente tem um show que acontece na UFRJ, mas que deveria acontecer naquele momento, lembrando, ainda não UFRJ, né, mas Universidade do Brasil. Era um show que iria acontecer de vários compositores ligados à bossa nova, como Jardim Macalé. A gente tem também Norma Bengel, né, que era atriz famosa naquele contexto, produzia as pornochanchadas. E naquele contexto esse show iria acontecer na PUC do Rio de Janeiro. Mas por conta, né, de toda a tradição jesuítica, foi impossibilitado que esse show acontecesse lá, e esse show acaba acontecendo aqui com os alunos, né? Isso é importante perceber, foi uma mobilização estudantil, tanto do corpo social da PUC quanto da UFRJ, naquele contexto, Universidade do Brasil, que traz esse show e acaba acontecendo no Teatro de Arena. E muito importante a gente lembrar que durante a ditadura a gente teve nesse espaço vários movimentos emblemáticos, né, de assembleias estudantis, que inclusive eram proibidas. E a gente tem no dia 21 de junho de 1968 a chamada Sexta-feira Sangrenta, em que vários estudantes foram duramente violentados e levados inclusive para o campo de futebol do Botafogo, do outro lado da rua, na Venceslau Braz. Então a gente tem o espaço, né, do Teatro de Arena, ele não só sendo palco da resistência estudantil, mas também depois com a redemocratização e já acrescentando vários e vários movimentos, né, dos sindicatos que estavam ali, né, em ascensão, em retomada, como a do FERJ, depois posteriormente
o cinto Ferja, usado inclusive para essas manifestações sindicais, para organização dos trabalhadores da universidade. Então ali é um palco, vamos dizer, não só material, mas também imaterial, é um patrimônio imaterial, não só da memória institucional, da memória universitária, mas da memória nacional. Então a gente pode dizer que dentro desse espaço a gente tem como o Teatro de Arena um patrimônio nacional. Muito bem, muito obrigada. Bom, pessoal, tudo bom? Meu nome é Bernardo Mendes, sou aluno aqui do mestrado de Ciências Contábeis da FAC. É para continuar a entrevista com a professora. Professora, a gente quer saber quais são os elementos arquitetônicos presentes aqui no prédio e de qual movimento eles fazem parte. E, além disso, qual é a intenção dos idealizadores aqui do prédio, o que eles querem passar com a estrutura da obra como um todo. Bom, a gente tem, né, no século XIX toda uma transformação da cidade do Rio de Janeiro, lembrando como capital do Império. Então a gente tem várias produções neoclássicas, né? Então a gente tem aí a mistura de elementos, e é uma produção neoclássica. A gente tem outros patrimônios, não só da universidade, mas da cidade também, com essa arquitetura neoclássica. E a gente vai ter vários elementos que pegam, né, elementos da cultura greco-romana e vão sendo, né, colocados de certa forma na estruturação dos pilares do prédio. Essa questão também da simetria, né, entre as alas. A gente tem as alegorias que são representadas, obviamente remetem a esse passado, mas não vão representar de certa forma alguma ninfa ou alguma musa ou alguma, né, de certa forma representação da mitologia greco-romana. Mas tem ali uma similitude, uma verossimilhança com esse passado. Não à toa que a universidade também projetada, e aí lembrando, né, só para fazer um parênteses aqui, a gente tem no final do 19, lembrando que esse prédio, a gente tem a construção em 1830 mais ou menos, e no final do 19, início do 20, quando a gente já vai ter transformado esse prédio como palácio universitário, a gente está passando por esse movimento positivista que vai olhar esse passado como clássico, né, importante para a valorização nacional. Tanto a figura, né, do Pedro II ali na construção desse palácio e especialmente como símbolo desse império, ele tem essa valoração não só como patrimonial, mas também do aspecto daquele estadista, que está voltado inclusive para a inovação das artes, mas também a importância das ciências de uma maneira geral, das ciências da natureza, voltadas para esse espaço. Não à toa a gente vai abrigar, e aí para além do próprio Palácio Universitário, né, no Museu Nacional que pertence à universidade, a gente tem todas as missões científicas e artísticas, né, ali guardadas. A gente tem como a salvaguarda desse patrimônio. Então, além desse patrimônio, o próprio palácio representa esse passado, né, imperial brasileiro, que também, de certa forma, está não só constituído na nossa memória nacional, mas fazendo parte desse patrimônio universitário. Perfeito. E para finalizar, a gente quer entender como esses elementos que ainda são visíveis da obra original, eles servem como um lembrete para a gente sobre o que o palácio foi e o que ele veio a se tornar. Retomando essa ideia, né, dessa dimensão do hospital como representar os alienados da sociedade, a gente tem quem são esses alienados, alijados de conviver entre, né, os seus pares ou na sociedade. Não são só filhos dessa elite que vão estar, né, dessa elite imperial, filhos desses nobres que sofriam alguma enfermidade e eram retirados do vínculo daquela sociedade de corte, mas também as famílias mais pobres, né, e eram trazidas para cá. E esse espaço, de certa forma, havia também não só essa segregação a partir da visão da doença mental, que não poderia estar em convívio mais com a sociedade, mas também uma segregação entre aqueles que eram mais abastados e os menos abastados. As alas aqui também eram divididas por aqueles que possuíam mais bens e daqueles que não possuíam. Lembrando que, né, a nossa primeira Constituição, o voto não somente era censitário, para aqueles que tinham posses, mas só podiam votar homens
brancos, né? Então, assim, essa segregação também vai aparecer dentro do espaço desse palácio, né, construído para ser um hospital psiquiátrico. É isso. Perfeito, professora, muito obrigado. Como a gente pôde ver, o nosso prédio, ele passa pela história não só da universidade como um todo, mas pela história do Brasil. Então, professora, por favor, qualquer coisa que você queira acrescentar também. Eu queria agradecer a participação, participar desse evento e, mais uma vez, poder divulgar o trabalho que não somente eu, como historiadora e diretora da Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação da Universidade, mas toda uma equipe, né, que produz e pensa sobre não só os lugares de memória da universidade, mas sobre esse patrimônio universitário, que não é só um legado da universidade, é um legado nacional. Como eu apresentei aqui muitas vezes, a gente faz a salvaguarda de um patrimônio que é nacional. Bom, é isso. A nossa universidade vai estar de portas abertas aí para todo mundo que estiver assistindo a gente e aguardo vocês em breve. Tchau, tchau. Obrigada.